Existe uma pergunta muito séria, que poucas pessoas param para pensar. Em qual reino você está vivendo agora? A Bíblia revela que existem três reinos relacionados com o plano da salvação: o reino do pecado, o reino da graça e o reino da glória. Mas a grande pergunta é: em qual deles você e eu também estamos hoje? Porque a resposta para essa pergunta ela pode determinar o seu destino eterno. Nós vamos falar agora sobre o reino do pecado. Quando nós nascemos neste mundo, infelizmente, não nascemos no reino da graça, não. A Bíblia é clara: por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Assim também a morte ela passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Romanos 5, verso 12. Isso significa que todos nós começamos no reino do pecado, um reino marcado por culpa, separação de Deus, sofrimento e morte. Mas Deus, em seu infinito amor, ele abriu um caminho de saída. Ou seja, o reino da graça. Para sair aí do reino do pecado e entrar no reino da graça, algo poderoso precisa acontecer. A Bíblia diz: sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Romanos 3, 24. Essa transformação, ela chama-se justificação. Mas como nós podemos alcançá-la? A palavra de Deus, ela mostra, meus queridos, alguns passos essenciais. Nós vamos ver agora, por exemplo, primeiro, ser doutrinado na verdade. Crer de todo o coração. Arrepender-se sinceramente. Confessar os nossos pecados e receber o perdão de Deus. Quando isso de fato acontece, a pessoa é justificada e entra no reino da graça. Mas a caminhada ela não termina aí. A santificação ela é uma obra de vida inteira. Por exemplo, depois da justificação vem algo muito importante, que é a santificação. A Bíblia declara: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Hebreus 12, verso 14. A santificação, ela não acontece um dia, ela é uma obra de toda a nossa vida. E como nós vivemos essa santificação? Como vivemos? Deixando-nos, por exemplo, guiar pelo Espírito Santo, Romanos 8, verso 14, obedecendo aí a lei de Deus, Mateus 19, verso 17, produzindo os frutos do Espírito Santo, que se encontra em Gálatas 5, 22 e 23, e vivendo pela fé, em Hebreus 10, verso 38. E unindo-se à verdadeira igreja de Deus, Mateus 18, verso 18. E sim, assistindo os cultos, né, com os irmãos, em Hebreus 10, 25 fala sobre isso. Vivendo com alegria e oração constante. Tessalonicenses 1, Tessalonicenses 5, 16 e 17 fala sobre isso. Alimentando-se da palavra de Deus todos os dias, meus queridos. 1 Pedro 2, 1 e 2. Devolvendo o dízimo e sendo fiel nas ofertas. Em Mateus 23, verso 23 nos diz isso. 2 Coríntios 9, verso 7 também. Trabalhando para ganhar almas para Cristo. Em Apocalipse 22, verso 17. E crescendo na graça e no conhecimento de Jesus Cristo, né, que se encontra em 2 Pedro 3, verso 18. E perseverando até o fim. Mateus 24, verso 13 e Apocalipse 2, verso 10 também nos fala sobre isso. Essa é a jornada de quem vive aí no reino da graça. Mas também existe ainda algo glorioso que Deus prometeu, que é exatamente o reino da glória. Um dia acontecerá o maior evento da história do universo, a segunda vinda de Jesus. E naquele momento acontecerá algo extraordinário. A Bíblia diz: num momento,
num abrir e fechar de olhos, num piscar de olhos, os mortos ressuscitarão, incorruptíveis. 1 Coríntios 15, 51 a 53 fala sobre isso. E também declara, o Senhor mesmo ele descerá do céu, e os mortos em Cristo, eles ressuscitarão primeiro. 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, 16 e 17, nos fala sobre isso. E esse momento é chamado, meus queridos, de glorificação. É quando os justos serão transformados, e então eles entrarão definitivamente no reino da glória. Um reino onde haverá vida eterna, alegria eterna, paz eterna e comunhão eterna ali com Deus. Agora eu deixo uma pergunta aqui para você. Em qual reino você e eu também nós estamos vivendo hoje? No reino do pecado ou no reino da graça? Ou você e eu estamos caminhando aí para o reino da glória? Amém. E quero dizer para você mais uma vez, se esta mensagem ela falou ao teu coração neste exato momento, eu te convido aqui a você se escrever nos comentários, eu quero viver o reino da graça. Escreva nos comentários. Eu te convido a compartilhar esse vídeo com alguém, com um amigo, com a família, na verdade com alguém que precisa ouvir essa verdade. Porque a salvação, meu querido amigo, minha querida amiga, é o maior presente de Deus, que Deus oferece à humanidade, a você e a mim. Que Deus abençoe você, sua família, um forte abraço, fica com Deus, até o nosso próximo vídeo, amém, tchau, tchau.